Meus amigos, boa tarde a todos. Já estamos aqui na cidade de Jardim do Seridó, ao vivo. Dizer que para nós é alegria, a convite do meu amigo Gabriel, com o Sebastião Arnob aqui também. Vamos transmitir na íntegra esta homenagem centenário do Dr. Paulo Gonçalves. A partir de agora, amigos internautas, compartilhe. Um abraço e fique com Deus. Então, boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos à MK News, à TV Seridoense, ao Facebook da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó. É com uma imensa alegria, uma satisfação tremenda que nós estamos aqui nesta tarde, nesse finzinho de tarde, para conversarmos um pouco com vocês que estão aí do outro lado das telas do computador, do celular, das televisões, do YouTube, do Facebook, sobre Dr. Paulo Gonçalves, uma das figuras, um dos personagens mais ilustres do nosso Seridó, não só pelo fato político, mas também pelo fato histórico da pessoa profissional, da pessoa humana que foi o Dr. Paulo Gonçalves. E para essa conversa ficar ainda mais enriquecida, mais saborizada, historicamente dizendo, nós trazemos na tarde de hoje Sebastião Arnob de Moraes, patrimônio vivo do Seridó, uma das personalidades mais consistentes quando o assunto é a história do Seridó. Eu ratifico uma fala de um professor meu, em uma certa vez, quando o meu curso de História na UFRN, ele disse: Gabriel, Sebastião não sabe dessa resposta não? Eu disse: professor, não. Ele disse: pois se ele não sabe, ninguém mais sabe. Então, eu ratifico as palavras desse meu professor, ele sabe que a gente teve essa conversa, e digo que aqui hoje nós temos uma das personalidades mais consistentes da história seridoense. E nós vamos começar, Sebastião, conversando sobre o início da vida de Dr. Paulo Gonçalves, que hoje, dia 25 de fevereiro de 2021, completaria 100 anos se estivesse vivo fisicamente, porque vivo espiritualmente ele se mantém nos nossos corações e nas nossas memórias. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, professor Gabriel. Quero agradecer por esses elogios que extrapolaram realmente, porque eu sou apenas uma autodidata e alguém que acompanha a história do Seridó. Então, eu conheci muito o Dr. Paulo desde a minha infância, quando eu me fui dirigente. Eu nasci no ano que ele chegou a Jardim do Seridó, então conheci o Dr. Paulo durante toda a sua história aqui no Jardim do Seridó e aqui no Seridó. Então, falando sobre realmente a pessoa do Dr. Paulo Gonçalves de Medeiros, o Dr. Paulo Gonçalves de Medeiros nasceu na cidade do Acari, aqui no Rio Grande do Norte, a 25 de fevereiro de 1921, filho do paraibano Mário Gonçalves de Medeiros e da potiguar Orquídea Eusébia Pires de Medeiros. Foi batizado no dia 3 de outubro de 1921 na casa paroquial do Acari. Teve como padrinhos José Terezinho de Medeiros e Dulce de Medeiros. Era o primeiro de 12 irmãos, filho do casal. Inicialmente, juntamente com seu irmão, o poeta José Gonçalves de Medeiros, que há poucos anos celebramos com a Carifa o centenário do seu nascimento, eles foram mandados à capital do estado para concluir os estudos. No dia 6 de dezembro de 1947, após o curso de medicina do Recife, o Dr. Paulo Gonçalves se formou sendo orador da turma. E em 13 de janeiro de 1948, o ano que eu nasci, chega a Jardim do Seridó. Dr. Paulo, um médico jovem, para colaborar com as necessidades da saúde pública. Aqui só existia clínica nesse tempo, o Dr. Manuel Brandão. Porque o Dr. Rui Marins, que foi quem construiu a maternidade, já tinha saído da Jardim do Seridó. E só antes, Dr. Brandão. E então, o Dr. Paulo Gonçalves foi logo convidado para dirigir a maternidade de Jardim do Seridó. E enquanto, por questões pessoais,
o doutor Brandão perdia clientes, o doutor Paulo ganhava mais clientes. Vinícius morava no sótão que ainda existe, no casarão do doutor Daniel Pereira. Depois o doutor Paulo alugou uma casa ao seu Marco Correia, onde montou seu consultório. As mulheres do município passaram a confiar muito no doutor Paulo, pois ele via a especialização, a prestação do parto. Né? Sua fama foi crescendo e não somente o Jardim do Suribó, o doutor Paulo começou a atender também nas cidades circunvizinhas, em Paredes, toda segunda-feira ele está em Paredes, Equador, junto do Suribó, Santa Luzia e São José do Salvador, Paraíba, Ouro Branco, São José do Suribó, Acari, e com grande prestígio, no dia 11 de dezembro de 1952, o seu nome, juntamente com o senhor Manuel José Fernandes, é anunciado como candidato da chapa única para prefeito da sua cidade natal, Acari. Ele ganhou a eleição e foi a administração não sucedida, construiu aquela praça central do Acari e calçou 50% da cidade do Acari. E, continuando o caminho, depois o Dr. Paulo foi convidado pelo Paulo Nelson Medeiros para se candidatar a deputado estadual. Sebastião, vamos dar uma pausa antes disso para a gente comentar sobre alguns pontos bem interessantes. O primeiro é o fator genealógico do Dr. Paulo Gonçalves de Medeiros, né? Como a gente falava no programa de rádio hoje, ele descende de famílias tradicionais aqui do Seridó, entre elas os Pires. Né? Inclusive, no Acari ontem, né, Paulo Gonçalves foi identificado como Paulo Gonçalves Pires de Medeiros, né, porque ele descende dessa família, os Pires Galvão, né, que de onde também descendia uma figura muito importante do nosso município, que era o Heráclio Pires Fernandes, não é? Justamente porque era prisão farmacêutico e um homem muito competente em saúde, era mesmo que o médico farmacêutico, era Pires Fernandes. Perfeitamente. Inclusive, nós vamos comentar isso lá na frente, mas eu acho que a gente já pode adiantar, né? Que o senhor comentava, né, hoje na rádio, que o doutor Heráclio Pires foi por muito tempo benfeitor da Irmandade do Rosário, né, como uma espécie de padrinho que guardava, né, a Irmandade do Rosário com muito afeto, com muito carinho. E quando a ida do doutor Heráclio Pires para a capital do estado, já na sua tenra idade, após ter participado de vários cargos eletivos na nossa cidade, inclusive muitos consecutivos, não é? Depois de ter sido deposto na Revolução de 30, né, com o golpe do Estado Novo, após ter sido vereador no nosso município, ele vai para a capital do estado, já na sua tenra idade, e aí o senhor comentava que ele passa esse apadrinhamento para o doutor Paulo Gonçalves. Justamente, o doutor Heráclio foi de gosto da ano passado, ele foi morar em Natal, mais ou menos em 1958, e alguém me comunicou, disse um pouco para o doutor Paulo, que ele pediu para o doutor Paulo continuar esse apadrinhamento, essa tutela na Irmandade do Rosário. O que realmente ele fez, todos os anos, ensinou na sua casa os erros do Rosário, muitas vezes, e hoje pela manhã nós vimos na vida que foi passada, que o funcionário da Guarda mandou, ele dizendo que a saída daquela rua, na porta da prisioneira, era para olhar aqueles para a Irmandade do Rosário. E voltando sobre a questão a questão profissional como médico da cidade, realmente é emocionante ouvir aqueles testemunhos do deputado, né? Como aquele que ele falou, que eu tenho uma mulher na casa de Fulano. Quando eu cheguei à Secretaria Nacional, uma pessoa de uma senhora me ligou dizendo: olha, eu estava ouvindo e eu pensei que ia falar no outro caso. Se ele tinha um jipe, que não é preciso trabalhar nesse jipe, ajudava a ele disse, ela disse, certo dia ele foi fazer o carro na casa de casa e não tinha energia, e não tinha nada de praia. Ele pediu que eu furasse a luz lateral, deve ser acendesse a luz do carro para me fazer o carro da mulher.
Quer dizer, são situações que hoje, para quem vive hoje, os mais jovens, acho que é que a verdade está muito. Desafios e barreiras de se fazer medicina no século passado. No século passado, isso não é fazer isso. E muitos anos, 100 anos faz, o nosso mundo dele, mas isso faz mais ou menos 70 anos. Né? Então a situação do Seridó naquela época muito difícil. Outro fator importante, outra marca muito importante sobre a vida do Dr. Paulo é o fato que o senhor citou aí, né? Entre os irmãos dele, ele tinha o poeta José Gonçalves de Medeiros, né? Entre outras coisas, infelizmente vitimado no mesmo acidente que matou o governador de Sete Mozado, não é? Aquele acidente de avião. Então, assim, o poeta José Gonçalves foi uma das figuras mais marcantes, não só do nosso cancioneiro literário, mas também do nosso Seridó como uma figura também política, como uma figura social, né? Sim, inclusive o Dr. Paulo falou que ele era um grande orador, o poeta José Gonçalves de Medeiros. Ele ia naquele avião, que o governador de São Paulo bateu na ponte do estado de Sergipe, infelizmente todos eles. Inclusive eu tinha um tio, que era desembargador, esse que era de direito, e o nome dele estava nesse passageiro. Ele cedeu o lugar, né? E o nome dele saiu nos mortos em português. O velho infelizmente foi a Gonçalves como o seu país. Muito interessante. E no finalzinho aí da biografia, até onde o senhor leu, o senhor falou sobre, salvo engano, sobre o fato de ele ter sido prefeito do Acari, né? Responsável, entre outras coisas, sobretudo pela urbanização do município. Naquela fita que nós passamos hoje pela manhã, ele dizia muito, aquela urbanização que vocês viram em Acari, fui eu que fiz, fui eu que construí, né? E eu acho que, sobretudo, a gente pode também dar a ele uma porcentagem muito grande de responsabilidade quanto ao título de cidade mais limpa do Brasil. Certamente foi essa responsabilidade modernista que ele teve, e aí a gente pode, mesmo que sendo anacrônico, dizer que se Jardim teve no passado um Heráclio Pires Fernandes que modernizava e urbanizava o município, né? Nos anos 50, Acari teve Dr. Paulo Gonçalves que modernizava e organizava e urbanizava o município do Acari. Se justamente ele pode ter sido aquele que deu o pontapé inicial para que Acari fosse hoje tivesse esse tipo de cidade mais limpa, né? Certamente ele começou esta urbanização e a cidade conservou essa urbanização, essa limpeza e assim recebeu isso. Sebastião, antes de a gente começar, minha gente, eu conversava com o Sebastião sobre um dado que eu encontrei em jornais antigos, né? A respeito de um dos momentos em que o Dr. Paulo foi e vivenciou na cidade do Acari quando prefeito daquele lugar, né? E aí eu dizia, Sebastião, o senhor fica com esses papéis aí, que eu vou ficar com esse pequenininho aqui, né? E nesse aqui eu tenho uma matéria de jornal do Diário de Natal de 1953, em que traz o telegrama que o Dr. Paulo Gonçalves mandou para a Assembleia Legislativa quando chegou em Acari a notícia de que os distritos de Cruzeta e os distritos de Carnaúba dos Dantas seriam desmembrados da cidade do Acari. Não é? Para que a gente compreenda, o Dr. Paulo Gonçalves, como um político, como um regionalista, ele não aceitou de primeira mão a ideia do desmembramento. Não porque não gostasse das cidades dos distritos de Cruzeta e de Carnaúba dos Dantas, mas porque ele acreditava que aquele desmembramento, naquele momento em que o Brasil ainda estava se reorganizando quanto à sua estrutura política, né, depois de ter passado pelo golpe de Getúlio Vargas há pouco mais de 20 anos daquele fato, né, depois de tudo isso, Dr. Paulo Gonçalves não sentia uma seguridade nesse apartamento, né, nesse corte do cordão umbilical que existia entre as cidades, entre outros fatores, pela questão econômica, né? Os municípios independentes eles começariam a gerar sua própria economia e não mais buscar na cidade sede aquelas necessidades, não é? E aí ele transmite à Assembleia Legislativa o seguinte telegrama, muito audacioso, inclusive. Presidente
Assembleia Legislativa, Natal, retaliação processada no município do Acari, com o desmembramento dos distritos de Carnaúba e Cruzeta, representa uma punhalada mortal na mais velha e tradicional comuna do Seridó. Uma vez legisladores presididos por Vossa Excelência iniciaram de maneira tão ansiosa a desmoralização da Constituição do país, aí ele vai ser bem crítico, bem taxativo. Eu sugiro a criação também dos municípios do Bico da Arara, da Vaca Brava, do Gargalheiras, do Campo de Aviação, Bulhões, Carnaubinha, completando assim a obra da mais inconsequente e incapaz grupo de legisladores que já registrou a história da República do Rio Grande do Norte. Saudações, Paulo Gonçalves de Medeiros, prefeito. Né? Na verdade, o doutor Paulo foi bem taxativo, bem de certa forma, pesado nas suas palavras, porque ele realmente não concordava, Sebastião, com aquele desmembramento, né? E aí ele até critica. Cria aí também o da Carnaubinha, do Gargalheira, se for para deixar independente, deixa incluir, né? Mas que fique bem claro que, na verdade, ele sentia muito afeto por esses municípios, atendeu na cidade de Cruzeta muito tempo, meio quilo, sabe disso, ele está aqui transmitindo, sabe disso, que o doutor Paulo teve contato, inclusive, com a família dele, não é? Então, assim, atendeu na cidade de Cruzeta, é cidadão honorário da cidade de Carnaúba dos Dantas desde 1986, 1986, perdão, 1986. Então, assim, ele não tinha nenhum desafeto por esse discurso, pelo contrário, ele tinha um grande afeto, mas, sobretudo, ele como prefeito político da cidade do Acari, ele tinha muita responsabilidade política pelo seu município. Também outra que você falou, que os dois jovens municípios, eles ganharam suas próprias responsabilidades financeiras. Por outro lado, a sede aqui da Acari não ia ter mais também os impostos, etc., esses outros distritos, né? Especialmente nesse tempo, o que mais via era a agricultura. E certamente ele via como isso também um grande desfalque para certo município que era pequeno e ficaria menor que outros dois distritos. Né? Ele vendo realmente a responsabilidade que tinha já século município da Bahia. Perfeitamente. E aí agora a gente já pode dar continuidade a esse histórico, né, da vida de Dr. Paulo, ratificando a percepção. O Dr. Paulo, quando ele chega aqui em 1948, ele tem pouco mais de 26 anos de idade, um jovem, né, muito jovem, experiente, diferentemente do Dr. Manuel Brandão, que já era um médico radicado aqui, já tinha uma idade muito mais avançada do que o próprio, não sendo tão mais velho, mas tendo uma idade bem mais madura do que o Dr. Paulo, tendo uma vida bem mais larga nesse sentido, porque ele diz mesmo, eu tinha uma capacidade de produção muito grande porque eu era jovem, e intensificando sobretudo na ideia dos partos, né? Como o Sebastião falou, quando o Dr. Paulo chegou aqui, nós tínhamos a maternidade, mas o Dr. Paulo faz questão de frisar o fato de que ele percebeu que as mulheres, mesmo tendo a maternidade, não queriam fazer seus partos na maternidade, achavam melhor fazer seus partos em casa, né? Isso, minha mãe, eu nasci em casa, minha irmã nasceu em casa, porque isso é uma questão tradicional e uma questão cultural. A maternidade era uma novidade nessa época. Então, para isso entrar novamente, só as mais jovens, talvez, por assim falar um pouco, né? Doutor Rui Marins, que foi médico antes do doutor Paulo, chegando aqui, não tentou maternidade. Então, pediu ajuda à esposa do doutor Medeiros, do Bahão, e outra senhora da cidade, fizeram campanha e construíram a maternidade. Depois ele saiu, veio o doutor Paulo, e foi encarregado da direção. É bom o senhor especificar onde era essa maternidade. Hoje é onde é a escola Calcunha Caldas,
ali é uma realidade. Eu já cansei muito trânsito de inauguração do hospital. Eu tive na inauguração de 64, até 1964 na realidade ainda, o ginásio da escola. Inclusive ali, na verdade, no princípio dos princípios, existia a casa do capitão João Felizmino de Melo, pai do Otoniel Menezes, né, que foi poeta e grande literário do Rio Grande do Norte, que depois vende aquele prédio ao coronel Felipe da Alice de Oliveira Azevedo para servir de sede do Grupo Escolar Antônio de Azevedo, e o capitão João Felizmino compra o sobrado que hoje a gente está, né? Sim, sim. E ali no ano que chegou ali, o grupo, depois foi o prédio do Grupo Escolar atual, que já está no Antônio de Azevedo, passou a final desse. Depois disso foi ali, foi casa residencial, foi oficinas, etc. Foi o grupo escolar e primeiro foi o grupo escolar, foi depois oficinas e depois foi a maternidade. E depois voltou a ser escola, várias escolas na maternidade. Perfeitamente. Agora, se eu posso continuar aí, o momento em que o Dr. Paulo é convidado pelo coronel João Medeiros para cargos políticos. Justamente, o coronel João Medeiros, chefe da universidade, tirou unidade de presidenciais, ainda uma oficina, que estava em São João, como tivemos já estudos aqui no Jardim do Seligó e na região do Seligó, como o Zileiro, que se chamava nessa época, o chefe político. Então convidou o Dr. Paulo para se candidatar a deputado estadual pela Aliança Renovadora Municipal, que foi um partido bipartidarista criado pelo governo militar de 74, além da MDB, que era a Aliança Renovadora Nacional e a oposição Movimento Democrático Brasileiro. Só uma retificação, né, nesse texto, inclusive o senhor está lendo o texto que eu também contribuí para escrever, né? Na primeira eleição do Dr. Paulo, na verdade ainda não existia a arena, né? Existia o DN era a briga política entre o DN e o PSD, não é? Então, na verdade... O primeiro mandato ainda foi pelo Partido Velho, União Democrática Nacional, o DN. Perfeitamente. Então, ele foi eleito pela primeira legislatura com 4.004 votos, de 1963 a 67, né? Em 1967, novamente candidato, e novamente se reelege em 1967. E com 5.171 votos. Essa é de 77 a 71, novamente eleito, já com 9.430 votos, a terceira legislatura. Em 1971 a 75, em 1975, ele perde a eleição por questões de legenda partidária, que fica na suplência, mas com a saída do deputado eleito Milton Marques Costa para prefeito de Mossoró, assume a quarta legislatura, 1975 a 79. Em 1979, o Rodrigo se reelege deputado com 11.027 votos. E essa sua quinta legislatura, de 79 a 83, e essa última legislatura foi marcada por corrupção espontânea. O Dr. Paulo deixa o cargo para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Além de todos esses cargos, o Dr. Paulo também participou como vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Sebastião, o senhor tem lembranças de campanhas de Dr. Paulo, de Dr. Paulo como deputado? Quem era Dr. Paulo como deputado? Eu tenho muita lembrança. Dr. Paulo fazendo política aqui, no centro da cidade, no Bela Vista, nos bairros periféricos. O carro desse tempo, as coisas eram muito modernas. O carro de cima era só o carro dele, uma caravana, Chevrolet, que é a perua do Opala. E ele botava um som, mandava um som de carro, e era o carro de som da campanha, né? E fazendo política, eu lembro muito disso. Muito bom o senhor falar sobre isso. Quer dizer que já existia carro de som? Não, o carro de som é muito antigo. Eu quando era menino, eu me lembro da caminhonete do cinema, no som aqui na rua já, carro de som. Mas era Kombi, né? Grande, 2 sons, 4 sons. Não é esses carros de som, isso sabe, parece que agora tem o som, não vai parar. E aí uma pergunta, Sebastião.
tinha um carro de som, aí tinha jingle de campanha, o senhor lembra se tinha música de campanha? Tinha. Eu me lembro muito bom que dizia Eie Fumacê, Dr. Paulo Magrinho, que era uma frase de uma música que tinha esse Fumacê, né? Então, o Dr. Paulo Magrinho, eu me lembro muito bem desse álbum que você campanha dele. Muito bem, isso é bem interessante, meu povo. Aqui, inclusive, né, nós temos uma representação doada pela família de um cartaz, né, do Dr. Paulo quando foi candidato, né? O número dele era justamente esse, 1210. Esse era o número do Dr. Paulo, deputado estadual, Paulo Gonçalves, número 1210, Arena, né? E aí o Dr. Paulo teve 5 legislaturas, né? 5 legislaturas na Assembleia Legislativa, e é bem importante a gente focar no fato de que Dr. Paulo, vindo do Seridó, sendo eleito pela região do Seridó, né? Ele sempre faz questão de dizer isso. Era muito difícil um deputado ter tanto voto em Natal, né? Então, assim, ele tinha muito voto na região do Seridó, porque era onde ele atuava e tudo mais. E aí, nas últimas campanhas, ele disse que ficou surpreendido, porque ele tem uma quantidade de votos em Natal muito alta, não é? Fruto justamente desse trabalho interiorano, né? É um trabalho interiorano que reflete na capital, né? E Sebastião acho que pode falar sobre isso, sobre quais eram os campos de atuação política que o Dr. Paulo sempre fazia questão de lutar. Especialmente essa questão da agricultura. Porque ele agricultor, fez o algodão, ele batalhava muito sobre isso. Falei também pela saúde, pela médica, né? E também pelos mais pobres. Isso sempre, nós temos da seca, ele foi sempre bem partido dessa questão. Porque também ele era antipetrolista, qualquer cara de lá também. Então ele era muito correta desse povo e via a situação. Perfeitamente. O senhor pode continuar aí? O Dr. Paulo, eu me lembro quando ele comprou o primeiro carro de passeio, sabe, de 50. Funcionário do deles, que estava no estado, quando ele viu, depois ele ganhou para o carro, ele começou a ficar de vários dicas. Sabe que quando eu comecei a ajudar o exercício que ele era o exercício dele, eu ajudava a ajudar o jeito, porque ele gostou muito do carro. E certa vez nós fomos buscar o Dr. Paulo, nós fomos Jangareiros, que eu ia dar um estado do outro lado do açude, e ele não dirigia. Problema na pista, etc. Ele não dirigia. E quando ele veio, até novo, ele veio dirigindo o Jeep, eu acho que não daí para cá. Eu acho que eu fui a outra pessoa que estava no carro, dirigindo por outra casa. Depois eu fui a única vez que ele respondeu a mim, ele veio dirigindo o carro, para cá. Depois eu fui dirigindo o carro, eu veio não gosto de ficar pelo não comprei. Olha, se ele veio dirigindo, eu vi atrás Falando em dirigir, Sebastião, perdão lhe interromper, naquela gravação de Dr. Paulo em que ele cede uma entrevista para Luiz Eduardo, o mestre Luiz Eduardo, que é professor da UERN, do Paulo dos Ferros, né, da disciplina de Geografia, né, ele diz assim: na minha quarta legislatura, na minha quarta campanha, eu me deparei com muita dificuldade, porque eu fui acometido por catarata. E aí ele cita uma situação interessante, ele disse: eu comecei a contratar um chofé para dirigir para mim, né? E certa feita nós fomos para Santana do Seridó, e lá em Santana do Seridó, quando terminou os atendimentos, eu saí apertando a mão de todo mundo e agradecendo, e apertei a mão até do chofé, porque não via direito, né? E aí ele fala muito sobre isso, porque a gente estava falando sobre carro mesmo. E aí eu me lembrei dessa história que ele conta, né? Que ficou marcada sobre a vida dele. Outro fato importante, Sebastião, que Dr. Paulo faz questão de frisar naquela entrevista, né, para quem não assistiu, infelizmente perdeu muita coisa, porque Dr. Paulo disse muito, o próprio Dr. Paulo disse muitos detalhes, né, hoje pela manhã, né?
E aí ele contava sobre coisas que ele viveu que ele não esquecia, como por exemplo, ele viveu aquelas revoluções comunistas, né? Ele estava lá no epicentro desses movimentos, porque ele estava em Recife nessa época. Então, os humores da beleza brasileira estavam extremamente aflorados. Então, até a gente chamar a atenção que ele disse que estava em Natal. Ele estava em Natal, que foi o único governo comunista da América do Sul que estava ele estava em Natal, ele estava em Natal. Perfeito, muito bem. Corrigindo essa minha parte, né? E aí ele diz assim, né, que em um dos momentos ele recebe de presente uma bala de fuzil. Eu não sei se Fabíola, se Dr. Sérgio, se Doutora Fabíola estão assistindo nesse momento. Eu não sei se essa bala de fuzil ainda permanece guardada pela família, mas ele cita essa bala de fuzil, né, que ele ganhou justamente fruto desse período, né, em que os humores políticos e sociais do nosso Brasil estavam aflorados e que se conversava muito sobre essa questão de viver armado, de andar armado, das violências, né, das revoluções, etc. Justamente, é o homem que fez história, né? Sai da polícia, vai estudar em Natal, no Estado, né? Chega essa revolução comunista que agitou o Estado do Rio Grande do Norte todo, né? E até o Nordeste, e ele vive isso com os outros. De lá ele vai para estudar medicina, se formando, vem para o Jardim do Seridó. E, como ele diz, na fita, e eu disse até pela manhã, que aquela fita, em vez de ser taxada para os mais estudantes de medicina, porque se você é mecânico, você tem outra profissão, você pode fazer isso somente como um ganho. Mas quando se trata de medicina, que é um trato de pessoas humanas, de vida, da vida humana, você não pode ver isso como mercadoria ou somente como vida. A medicina é um sacerdócio. Eu creio que hoje tem muito médico assim, existe aquela instituição médica de Deus, pessoas que até arriscam a própria vida para salvar outras vidas. Mas também existem aqueles que muitas vezes fazem da medicina somente um meio de ganhar dinheiro. Né? E isso a gente viu o que o Paulo falando, daquela mulher que não pegou da calçada do fogão, subindo da serra, e depois que o homem se encontrou com ele, perguntou para ele e disse, como você pode me pagar? Eu não posso pagar, não vou pagar. E isso realmente era a situação dos médicos da época que realmente se formavam para tratar as pessoas. E isso foi um exemplo. Quantas vezes ele não escutou essa resposta? Doutor Paulo, eu não tenho condições de pagar, e ele disse, está pago. Né? Certamente, isso foi só um exemplo. Certamente viveu muitas e muitas vezes, assim como viveu muitas e muitas vezes de ele precisar tirar do próprio bolso para dar o remédio àquela pessoa, porque ela não tinha condições de tomar uma injeção, de comprar uma pomada e etc. Falando nisso, falando em medicina, falando em tudo isso, eu acho que seria interessante a gente frisar o fato de que Dr. Paulo, sendo médico, formou uma família de médicos, né? Sim, eu vejo muito interessante, eu sempre digo assim, que as pessoas ricas e pessoas de condições, eu vejo o Dr. Paulo como aquele homem cujos filhos não ficaram pendurados na igreja, no que ele tinha na futura herança, mas cada um foi trabalhar, ainda hoje trabalha. Quer dizer, isso é que vem aqui já vindo as pessoas abastadas, que os filhos ficaram somente dependendo dos pais e os pais morreram e hoje ficaram os pais. E Sebastião, se eu poderia contar um pouquinho sobre essa vida, essa pós-vida de solteiro do Dr. Paulo, quando foi que ele casou, com quem foi que ele casou? Eu me lembro que ele casou com o meu marido Pilatos de Argentina, né? Em 1960, eu me lembro muito bem a igreja do Brasil da década de 8. Era o dia 8 de dezembro, que nós fomos para a Conceição, e a igreja aberta foi que a gente fez afinal o casamento convocado. É hoje. E também foi o casamento da noite naquela época aqui. Também com a atenção por isso. Né? Quer dizer que até então não se tinham casamentos à noite. Nunca, nesse tempo eu fazia a vida mesmo. Então marcou, né? E aí ele teve filhos. Quem foram esses? Sim, a Bíblia, né? A Cristo, né? Paulo, filho, né? Isso, certo, né? Todos formados. Perfeitamente. Três Né? netos, Todos formados em medicina e um no doutor. Isso, todos da área da saúde, né? Quero chamar a atenção que o doutor Sérgio, ele também é um artista plástico. Ele é pintor. Gosto muito dos quadros, sempre me chamo de doutor Sérgio, e é um dos quadros. Certamente eu fui uma vez, eu fui uma vez aqui,
assinatura. Agora também ficou. Eu dei esse parabéns por todo do quadro, aquela coisa muito inteligente, que é a mensagem, né? Eu vou falar realmente também, entendeu? E o que continua a analisar a produção, né? A do estômago e ela também no artista. Por falar em arte, né? Por falar nesse gosto pela arte, eu acho que a gente já poderia entrar num fato que a gente começou lá no começo dessa live, a gente já falava, né, que é o fato de Dr. Paulo se identificar, né, como um admirador do folclore, né, dessa arte folclorista. E por essa razão, 3 anos depois que ele chega a Jardim do Seridó, ele se depara com uma manifestação folclórica e religiosa muito forte aqui no Jardim do Seridó, pelo qual ele se apega intensamente. Sebastião podia falar um pouco sobre isso? Justamente. É mandado para o Rosário, né? É mandado para o Sistema do Rosário, que é mandado muito aqui do Jardim do Seridó, nossa unidade de Santa Maria, em 1863. E tinha como já falei, como um padrinho, o doutor Heraclio Pires Fernandes, que foi prefeito de Jardim por cerca de 30 anos, depois caçado pela Revolução de 30, foi vereador, e depois de 12 foi morar em Natal e Dr. Paulo continuou como esse padrinho da Irmandade do Rosário. E até ele disse algo que eu não sabia, ou que era na gratuita, que chegou a sair no comércio pedindo alimentos para o Instituto do Rosário. Eu lembro que todos os anos, que eu até que ele estava na casa dele, que saiu muito bem. Como reconhecimento dessa dedicação do Rosário, os membros doaram a caixa de vida, eles abordaram o instrumental, doaram a caixa de vida a Dr. Paulo, que se até o seu acerto. Ele também era um homem amante da arte, porque eu acho que a maior variação de imagens da vida é o Dr. Paulo, que deve estar em publicar também. Inclusive de um dos grandes mestres escolas do nosso Seridó, né, paraibano mais radicado em Jardim do Seridó, que é o Júlio Cassiano. Não é? É sabido que o Dr. Paulo tinha bandinha, tinha também Negros do Rosário, feitos em madeira, e muitos outros sambas feitos em madeira, que eram a arte do próprio Júlio Cassiano. E aproveitando isso, Sebastião, eu queria que nós pudéssemos mandar um abraço bem apertado e bem generoso ao mestre Geicifran Azevedo, que é mestre santeiro de Jardim, que hoje, no dia do aniversário de Dr. Paulo, nasceu e está completando seus 33 anos de idade. Né? Então, o nosso abraço para ele que é uma das mais expressivas representações do nosso Seridó com sua arte, né? Ele, assim como o mestre Júlio Cassiano e assim como o mestre Neném Chicó, são mestres escolas. Eles têm a sua própria característica de esculpir, assim como o Júlio Cassiano tinha, Neném Chicó teve e hoje o Geicifran tem. Então, o nosso abraço apertado para Geicifran, para o mestre Geicifran, que está aí perpetuando essa arte tão significativa para a nossa gente. E aí, Sebastião, depois disso, né, depois de saber que Dr. Paulo era um apreciador e um padrinho da Irmandade do Rosário, nós comentávamos na live, na entrevista de hoje pela manhã, outra particularidade de Dr. Paulo, que era o afeto que ele tinha pelas pessoas, as figuras que a gente considera marginalizadas, que a gente considera os pobres, os bêbados, os loucos, os menos favorecidos. Justamente, essas figuras folclóricas aqui da nossa cidade, da nossa região, era muito comum vê-las com o Dr. Paulo, né? Ele ladeado como Margarida Doida, Coronelzinho, Ciliapa, Raulinda, Baixo Doido, Seguinte de Berigueiro Correio, Dias, né? E outros, que realmente eram livros de porque não tomaram trabalhar na rua, e aquelas pessoas se paravam caminhando, talvez até a 25 coisa, eram livros deles, e cumpriam o papel deles. E é bem interessante porque assim, se a gente enxergasse somente o Dr. Paulo como médico, nós poderíamos até justificarmos essa afetividade. Mas se nós percebermos que Dr. Paulo, além disso, ele foi deputado estadual 5 vezes, nós percebemos que existia, na verdade, em Dr. Paulo uma humildade muito grande
um afeto muito grande, sobretudo pelo povo de Jardim do Seridó, pela gente de Jardim do Seridó. Justamente porque nasceu em Jacari, ele veio morar aqui e se tornou um jacarense adotado, né? Ele recebeu o título na época de cidadão jacarense com todo o merecimento, porque ele se tornou mais jacarense que jacarense e viveu feliz de sua vida. Inclusive, Sebastião, acho que aí, nessa biografia, tem as datas que ele recebe os títulos de cidadão honorário. Justamente, eu acho que até ele recebeu esse título de cidadão honorário na comunidade de São Paulo somente a 7 de agosto de 1972. Isso aqui realmente acontece muitas vezes nas cidades, dão tipo de cidadão, as pessoas essa sociedade de identidade, aqueles que há tanto tempo já tinham recebido. Ele recebeu em 72 para chegar aqui, então eu todo esse serviço para cá. Isso muitas vezes vai esquecendo os próprios lá de lá. E depois aqui você também fala que ele recebeu o título de cidadão dele para Perfeitamente, né? Vale salientar que Dr. Paulo, como a gente conversava aqui, ele não foi médico somente em Jardim, somente em Acari, somente em Cruzeta ou somente em Carnaúba dos Dentes. Dr. Paulo atendeu em regiões da Paraíba, São José do Sabugi, né, Santa Luzia, Junco do Seridó, assim como também outras cidades aqui não citadas, como Santana do Seridó, Equador, Ouro Branco, e muitas outras cidades. Ratificando aquilo que eu falava, Dr. Paulo dizia que tinha uma capacidade de produção muito grande porque ele era jovem. Então ele se dispõe a todos esses convites. Por exemplo, ele cita muito que ele vai ajudar, vai atender em Acari, porque o médico de Acari já estava velho, né? Ele diz que vai atender em Parelhas para ajudar o doutor Graciliano Lordão, que também já estava idoso. E assim, ele era a nova geração da época, né? Enquanto esses velhos já estavam muito idosos, ele ia chegando e o outro para muito idoso, né? É importante também frisar, nesse meio tempo da atuação do Dr. Paulo, acontece, salvo engano, o suicídio do Dr. Rui Marins. Justamente, né? O Dr. Rui, eu lembro muito quando ele se suicidou, mas já fazia muitos anos que ele pensava de Jardim, porque ele tinha que ficar em cortar dele, e teve Serra dele, mas eu acho que não era Serra dele, era cidadão caicoense, que pertencia a Caicó, e ele já fazia tempo que sair daqui, mas já saiu daí também para o Paulo, e estava aqui como substituto do Dr. Rui Marins. Porque também a vida desses velhos, tudo virava em torno do chefe político, né? O primeiro médico que veio para aqui da futebol foi o doutor Magalhães de Medeiros, né? Doutor Medeiros, né? Doutor Medeiros, doutor Magalhães de Medeiros, né? E até agora a gente fez aqui era neto dele. E depois, o doutor Herói Pires, como farmacêutico, ele era mesmo que um médico aqui da Rio. E aí veio o doutor Rui Marins, né? Doutor Rui Marins. E veio também nessa mesma época que o doutor Rui Marins veio para a convite do Deus, para o doutor falando para a situação política, a oposição dos dogmas trouxe o doutor Manuel Brandão para cá. Então ficaram o doutor Rui e o doutor Manuel Brandão. Doutor Rui sai, vem o doutor Paulo para ficar no lugar do doutor Rui e o doutor Brandão fica de volta para a cidade do Senhor. Porque também nessa época nós temos muitos médicos, mas nessa época lá não é várias coisas fáceis, médicos, muitos médicos que estavam aqui para isso. É normal, não é isso, né? Tinha muitos médicos, a gente vai se encaminhar para o finalzinho, Sebastião, porque a gente já está perdendo um pouquinho de luz e aí a qualidade da nossa transmissão ela vai ficar um pouquinho mais dispersa, não é? Mas isso não significa que as homenagens vão terminar, não é? A gente vai frisar 2 pontos aqui e aí antes de frisar esses 2 pontos eu queria dizer que logo mais às 19 horas na Igreja Matriz de Jardim do Seridó e pela transmissão da TV Seridóense nós teremos a culminância deste dia festivo em homenagem ao centenário do Dr. Paulo, que é a Santa Missa, né, com a presença, entre outros fatores, da banda de música Euterpe Jardinense, por mais de 160 anos tocando e animando as festas
e as cidades do Seridó, e da Venerável Irmandade do Rosário, que é uma das manifestações de resistência preta mais antigas do nosso Seridó. Né? Então, nós teremos logo mais às 19 horas. Você sabe dizer se Não, infelizmente a Rádio Cabugi não irá poder transmitir, mas continuaremos sobre a transmissão. Você falou da banda de música Teto Jardinense, também da programação começou pela manhã, com a alvorada, pela banda de música Teto Jardinense, né? Às 10 horas houve a entrevista na rádio, sobre a pessoa do Dr. Paulo, agora a live pela TV Citroën, e a noite a missa coroando com a presença dos familiares, dos vereadores, que vão entregar a família, a comenda, no fundo de Azevedo Maia, a Maria Rádio da Câmara Municipal de Jardinense. Perfeitamente. E outras autoridades e o povo. Nós sabemos, Sebastião, que o Dr. Paulo Gonçalves de Medeiros faleceu no dia 6 de fevereiro de 2007, né, prestes a completar 86 anos. Salvo engano é isso, né? A data? E aí, nós sabemos que, infelizmente, depois que a gente parte, nós não temos mais como vermos essas homenagens. Mas, na verdade, as homenagens que nós fazemos hoje, todos esses paramentos que nós vestimos fisicamente, intelectualmente, dispondo ao público essas nossas memórias, esses nossos estudos, são única e exclusivamente para nós indicarmos a essas novas gerações que no passado existiram pessoas muito importantes para a nossa cidade e que ficaram extremamente marcadas no nosso lugar de fala, de existência. Né? Então, assim, não é porque Dr. Paulo fisicamente partiu que nós não poderemos mais fazermos homenagens a ele. Os familiares estão aí para receberem esse afeto e nós, claro, queríamos que Dr. Paulo estivesse vivo para ver tudo isso. Né? Quem dera nós estivéssemos com ele aqui no auge de seus 100 anos para abraçarmos ele e nos congratularmos com ele neste dia festivo. Mas, como não podemos o ter, continuamos aqui animados por essa certeza de que um dia nos encontraremos na morada eterna e, sobretudo, animados com a certeza de que são justas todas essas manifestações de reconhecimento a essas personalidades que fizeram pela nossa gente. Justamente, o Dr. Paulo faleceu a 6 de fevereiro de 1987, em Natal, no Hospital Luta, seu corpo foi trasladado para a Jardim Seridó. Já ia prestes a celebrar 86 anos, quando faleceu, né? Está sepultado no cemitério local, no túmulo lá, naquela parte nova do cemitério. Inclusive, Sebastião, a escolha dele. A escolha dele, está sepultado aqui. E no dia 7 de setembro de 2007, foi inaugurada a praça da asfaltada do Carlos do Salto, que agora está sendo melhorada, né? Está sendo restaurada a praça da saudade. Inclusive, com um melhoramento que o senhor foi quem propôs, né? Justamente a entrada do cemitério, que construiu foi o doutor Elimar de Bezerra Dantas, que certamente foi nascido lá no Centro do Paulo, hoje, então, neto do doutor Elimar, e inaugurou aquela praça e colocou o nome do doutor Paulo para São Paulo. E eu dei aquela opinião para o prefeito, ao poeta José Rafael Silva, para que a entrada fosse pela frente do cemitério, ele acatou essa opinião e vai ser realmente a praça que é centrada pelo meio, praticamente facilitando para todos os interação de bola do cemitério. Então, Sebastião, nós chegamos ao fim dessa live. Eu espero que, para mim, foi muito edificante, muito gostoso, muito saboroso poder estar aqui. Eu espero que para o senhor também tenha sido. Eu acho que é sempre bom esses intercâmbios de conhecimento e, sobretudo, essas nossas oportunidades de falarmos às pessoas aquilo que nós sabemos, lembramos e temos na nossa caixinha de memórias, não é? Então, de antemão, antes do senhor se despedir, eu quero agradecer imensamente ao prefeito, excelentíssimo senhor prefeito de Jardim Seridó, José Amazon Silva, pela disponibilidade que teve e que nos deu para que nós fizéssemos esse evento, né, porque foi o dia todo, não é? Agradecemos demais a ele por toda essa dedicação que tem pela nossa cultura, pela nossa cidade. Também, aproveitando isso, agradecemos a Fagner, chefe de gabinete, por toda a atenção que nos foi dada. Agradeço também a Manuel Lúcio de Medeiros Filho, nosso novo Wilde, pela
pela disponibilidade também de nos ajudar, de se empenhar, de não medir esforços para poder fazer as coisas acontecerem. Agradeço também carinhosamente ao prefeito de Acari, Fernandinho, que em contato com o Sebastião e comigo se prontificou em também fazer um momento lá em dedicatória ao Dr. Paulo, e aconteceu na noite de ontem, a Santa Missa e depois a solenidade, que eu estive presente juntamente com o Fagner de novo, inclusive falei um pouco daquilo que eu sabia. Agradeço também a Aldenberg da TV Seridoense por estar transmitindo como colaborador do nosso município esta live. Agradeço a MK News que, morando fora, morando em outra cidade, se disponibilizou e disse: eu vou sim, eu vou estar lá com vocês. Então, o nosso carinho. Peço que todos, assim como se inscrevam no canal da TV Seridoense, também curtam e compartilhem nas redes sociais, tanto a TV Seridoense quanto a MK News. Façam isso, divulguem, porque essas pessoas que fazem a nossa cultura digital permanecer acesa e viva. Tá certo? E por fim, Sebastião, eu agradeço imensamente ao Senhor pela dedicação, pelo fato de não se esquecer das datas. Isso é muito importante, né? Eu sou da geração mais nova. Datas para mim, e para mim que sou historiador de formação, às vezes fica um pouco difícil, porque é data demais para eu lembrar, né? Mas o Senhor está sempre ali, lembrando, lendo, tendo nas suas anotações, relembrando, não é? Então, assim, eu agradeço imensamente por essa dedicação que o Senhor tem. Não é só para o jardim, não, é pelo Seridó todinho. Eu espero, e aí fica, né, o meu desejo, aos professores, aos reitores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Está na hora da gente dar um título de historiador a Sebastião. Eu já tinha dito isso antes, né? Vamos fazer por onde darmos esse diploma. Sebastião é muito mais historiador do que a gente, né? Nós somos apenas formados, aprendemos a ler as apostilas, a ler os livros e repassar esse conteúdo. Mas Sebastião, autodidata, aprendeu toda a história do Seridó, e muito mais do que o Seridó, porque eu desconfio que existe alguém que conheça as histórias dos santos muito mais do que ele, não é? Então, assim, está na hora da gente reconhecer, professores e professoras, essa importância social, histórica e, sobretudo, intelectual que Sebastião tem para o nosso Seridó e para o Rio Grande do Norte. Então, muito obrigado, Sebastião. Saiba que para mim sempre vai ser uma alegria estar contigo e poder fazer trabalhos. Espero que a gente faça ainda muitos, né? Se Deus quiser, o Senhor ainda vai viver uns 250 anos, e aí a gente vai fazer muito trabalho junto. Obrigado, Gabriel. Você extrapolou até o seu apenas para lembrar do resultado. Agradecer ao amigo dele, que ele lá de Cruzeiro, irmão do comunicador Zé Luiz, que vem aqui para indicar isso, e toda a sua equipe, para transmitir essa live. E então, obrigado aí, como você já agradeceu. E lembrar que nós estamos aqui, essa homenagem ao Dr. Paulo, que já fizemos a outras pessoas também. Isso não é questão de bajulação, porque era rico, porque era médico, porque era militar. É uma oportunidade que a gente tem de mostrar os exemplos de pessoas que fizeram bem à comunidade e apresentar para as novas gerações que não conheceram, que não conheceram essas pessoas, para que conheçam. E esses exemplos, como os que foram de boas, para que vocês passar para os outros. Isso é realmente o sentido que tem de relembrar esses centenários, essas datas comemorativas, para que realmente sirvam para que a história, além do conhecimento para quem não conhece, também não seja para aqueles, e para que a gente possa as pessoas boas que fizeram bem em nossa comunidade. Eu quero parabenizar você também, Gabriel, ver que você gosta de minha pessoa. Eu fico muito alegre em ver você um jovem, pela manhã com uma moça que você mais jovem que você. Quer dizer, eu já estou 73 anos, já estou chegando do outro lado, então saber que tem pessoas para continuar. Eu espero que você estiver vivendo, mas eu espero que tenha pessoas para continuar esse conhecimento. E realmente na história, você faz o curso de História na universidade,
Mas é que isso, em qualquer outra profissão, você tem que ter o conhecimento acadêmico e também você ter o conhecimento da história do meio do povo, para que realmente, junto os dois, para que realmente você possa ter realmente a sua profissão de historiador. Obrigado também por você ter estudado para essa conferência. Então, pessoal, em nome de todos nós que fazemos a Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó e a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, nós agradecemos a todos que nos assistiram na tarde de hoje, né? Abro parênteses para também agradecer, além de tantas pessoas que eu agradeci, ao maestro Fernando Luiz, recém-possado maestro da nossa Euterpe Jardinense, pela dedicação com o qual nos trata nesses últimos dias, tem nos tratado. Ele hoje fez uma alvorada de mais de 1 hora de alvorada, passando inclusive por ruas da nossa cidade que nunca a banda tinha passado. Então isso para mim é uma alegria imensa ver toda essa dedicação e esse empenho, assim como eu agradeço a todas as pessoas que têm se empenhado com isso, a Ronald Neri, presidente da Câmara Municipal, a Jefferson Maurício, que tem sido colaborador e frequente aqui na Secretaria de Cultura, a Igor Nascimento, nosso coordenador de esporte, pela intensa dedicação, enfim, a todo mundo que faz e, sobretudo, além da família de Dr. Paulo, que tem sido grande sustentáculo desse evento, agradeço ao povo de Jardim do Seridó, que tem nos recebido com muito carinho. Um forte abraço, meu povo, um abraço bem fraternal de verdade. Nos vemos na Santa Missa após às 7 horas da noite, quando terá o início. Tchau, tchau, boa tarde. Olá, meus amigos, mais uma vez, boa tarde a todos. Só uma palavrinha aqui com os dois amigos, para nós encerrar, pode ser? Sim, sim. Palavrinha aqui, para nós encerrar com chave de ouro. Vamos levantar, por favor. Primeiramente, vamos com o Sebastião Arnoldo. Sebastião Arnoldo, primeiramente, boa tarde, é um prazer, meu irmão. Esse que também prestou serviço à cidade de Cruzeta por muitos anos. Sebastião, hoje, essa homenagem centenário do Dr. Paulo Gonçalves, com certeza para o senhor também, é uma alegria de estar proporcionando, através de seus conhecimentos, uma tarde diferente, através das redes sociais, da MK News, TV Seridoense, do Facebook da Prefeitura de Jardim do Seridó. Primeiramente, uma associação, boa tarde, e com certeza vai ser uma alegria, não é, Sebastião, por esse trabalho também, esse historiador nato, como falou o Gabriel. Boa tarde. Boa tarde, meu querido, boa tarde os que estão ligados na MK News. Realmente, quem gosta de história, não gosta de história só para si. Nós gostamos de história para a gente que gosta da história, mas especialmente para transmitir aos outros, para dizer para os outros, para lembrar os outros. Estes aniversários, centenários, 50 anos, 25 anos, seja de uma instituição, seja de uma pessoa. E uma pessoa assim como o Dr. Paulo, que eu conheci durante toda a minha vida aqui como médico em Jardim do Seridó, como deputado, como político, e como uma pessoa aqui da cidade, então realmente é uma oportunidade da gente falar sobre alguém que a gente conviveu, que a gente conheceu aqui na cidade. Com certeza, como o Gabriel falou há poucos instantes, esse título de historiador a nível do Rio Grande do Norte, com certeza, para o senhor também é uma alegria, se por acaso, claro, surgir uma oportunidade dessa, porque o senhor é uma lenda viva, né, que sabe muito e mais um pouco das histórias do nosso Seridó, né, Sebastião? Eu nasci numa casa onde minha avó, que nasceu em Caicó e veio para Jardim do Seridó muito jovem, contava muita história. Depois minha mãe também contava muita história, que também todas as duas morreram muito idosas. Fui trabalhar muito jovem na Secretaria Paroquial com arquivo. Então, juntando uma coisa com outra, eu gostava e foi como se você gostasse de futebol e fosse trabalhar no estádio. Então, eu fui trabalhar na Secretaria lutando com arquivo. Então, realmente, eu fui relapso em questão de estudar, não me formei. Isso por descuido meu. A gente pensa que o tempo não passa tão ligeiro, mas pela vida, pelo trabalho, eu fui tomando conhecimento. Sempre fui uma pessoa curiosa, procurar saber das coisas, etc. E essa bagagem de saber das coisas aqui de Jardim do Seridó e do Seridó. E esse é Sebastião Moraes. Muito obrigado mais uma vez por ter conversado conosco aqui ao vivo através da página MK News. Satisfação, uma boa tarde. Eu sou que agradeço essa oportunidade. Obrigado. Valeu, Sebastião. Vou conversar aqui com o Gabriel, esse jovem historiador, esse jovem que também tem um relevante serviço prestado a Jardim do Seridó, vamos dizer assim, do Seridó, com essas histórias. Exemplo hoje, centenário do Dr. Paulo Gonçalves. Gabriel, com certeza para você também
Foi uma alegria, né, de estar proporcionando, através das mídias, das redes sociais, por exemplo, hoje na Rádio Cabo de Seridó, agora à tarde aqui através da TV Seridoense, MK News, o Facebook da Prefeitura, você fazendo essa explanação, como é que era, doutor Paulo Gonçalves, para o Rio Grande do Norte. Primeiramente, a associação, meu irmão, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aos microfones da MK News. Boa tarde, MK, boa tarde a todos que nos assistem novamente, continuam assistindo essa live. Primeiro dizer, MK, que é uma alegria muito grande saber que você é sempre disponível a estar aqui na nossa cidade de Jardim do Seridó e transmitir a todas as pessoas que acompanham sua página um pouquinho daquilo que nós temos para oferecer. Não é a primeira vez que eu lhe mando convites e que você sempre é muito solícito. Então, nós agradecemos demais essa dedicação. Espero que as pessoas, percebendo esse empenho que você tem, também sintam-se convidadas a colaborarem com o seu projeto, a continuarem mantendo essa chama acesa. Mas é isso mesmo. Eu acho que quando a gente se gradua no curso de História, nós temos uma missão, um propósito, Algumas pessoas não se encontram na profissão, mas eu particularmente me encontrei, Quem conhece a minha história sabe que em 2012, quando eu fiz meu primeiro vestibular, a minha intenção, e foi o vestibular que eu passei, eu ia ser ator. Eu fiz o curso de teatro, Não era a minha ideia ser historiador, mas depois, sabendo que não teria condições de fazer esse curso na capital do estado, eu me graduei em História e aí eu me apaixonei. E é isso que eu carrego comigo. É isso que eu faço hoje. Não é para aparecer, não. Até porque eu sempre digo a Sebastião, o que importa é que as coisas aconteçam. A gente não importa muito, não é? Então, assim, a ideia é que esses eventos aconteçam. E daí já dou spoiler. Assim como a gente fez esse centenário de Dr. Paulo, eu já conversei com o Sebastião, já disse a ele que a gente tem que fazer, vai fazer. Em abril, se Deus quiser, nós estaremos fazendo os 90 anos do Doutor do Forró, que nasceu aqui em Jardim do Seridó, Dr. Janduí Finizola, o compositor daquela conhecidíssima música Frei Damião, onde dará Frei Damião, nasceu aqui em Jardim, compositor do Luiz Gonzaga, compositor da Missa do Vaqueiro, amigo de Sebastião. Então, assim, a gente vai fazer uma homenagem a ele, e daí a ideia é essa, como foi nessa, nós homenagearmos essas personalidades que foram e são tão importantes para a nossa terra. E isso, para mim, é o que mais me alegra, e certamente a minha alegria também é a alegria da gestão do prefeito Amazã. Na oportunidade, aqui eu quero abraçar, aqui ao vivo, através da MK News, o jardinense, meu amigo pessoal, Geisifran Azevedo, que hoje está mudando de idade. Aqui nós queremos parabenizar em nome de toda a família MK News. Gabriel, enquanto amigo de Geisifran, com certeza, hoje é uma alegria estar também comemorando o aniversário desse seu amigo Geisifran, esse artista, o homem do artesão, daqui da cidade de Jardim do Seridó, a quem eu quero aqui parabenizar mais uma vez, e a você, meu amigo Gabriel, agradecer a você pelo convite de nós estarmos aqui nessa live do centenário do Dr. Paulo Gonçalves. Meu muito obrigado. E está aqui os microfones para algo que você queira acrescentar aqui através dos microfones da página MK News, meu irmão. Não, eu acho que eu já falei demais. Nós historiadores, se der o microfone para mim e para Sebastião, a gente fala o dia todinho. Mas eu agradeço muito, MK, novamente. Agradeço a todo mundo e espero que vocês continuem sempre nos observando, nos assistindo e aprendendo um pouquinho com a gente, assim como a gente aprende com vocês. Muito obrigado. Valeu. Ao vivo, de Jardim do Seridó, MK News, como sempre, mostrando o que temos de bom e de melhor. Um abraço, ótima tarde, fiquem todos com Deus.